eu queria saber um pouquinho sobre a parte defensiva do Corinthians. Primeiro, eu queria que você avaliasse a partida da Thaís Ferreira, que foi um pouco criticada ali no primeiro tempo, e também sobre o critério de escolha para não trazer a Rafa Rocha. Vamos lá, falando um pouco da Thaís, eu acho que são momentos, às vezes a gente faz um jogo bom, um jogo mediano, um jogo ruim. Não acho que foi um jogo ruim, acredito que ela teve tomas de decisões em momentos cruciais, depois entra no jogo novamente, faz um grande segundo tempo. A gente tem que olhar mais num todo, né? E olhar também nas coisas boas que ela fez, né? Então, aconteceram muitas situações com a Thaís, de tentativas, né, de escolhas, e é o que a gente pede muito, só que às vezes no último momento da toma de decisão acaba tomando algumas decisões que complicam. Isso faz parte do jogo e em cima disso já tem que ter uma ação, né, que é a transição. Já perdi a bola, eu tenho que reacionar, a equipe como uma equipe como um todo tem que entender que essa é a nossa proposta e que se as nossas zagueiras buscam esse passe por dentro, buscam essa condução para fixar alguém e buscar passe, que foi um dos casos dela ali naquela situação que a gente sofre a transição, tá o grupo entendendo que é uma situação de emergência e eu tenho que resolver esse problema. Mas num todo, eu acho que não só ela, mas a equipe jogou muito como a equipe, e a Rafa é uma jogadora que segue, né, no trabalho. A gente tem, repito, né, eu estou sendo repetitiva aqui porque as perguntas sempre estão sendo repetitivas também. Uma hora é uma hora é outra. A gente tem um grupo muito competitivo e as semanas vão definir quem vai para os jogos, né? Então, vocês sempre falam da Manu, por que hoje não perguntar? A Manu estava relacionada. É o trabalho da semana entre elas que vai fazer com que elas se convoquem. Essa é a nossa forma de trabalhar. E ressaltar exatamente a Manu, por estar num grupo onde era um jogo de final e ela estava aqui. E a Rafa continua trabalhando, né? A Rafa não está descartada como nenhuma das jogadoras. Emily, você falou em trabalho, o que vocês mais trabalharam pré-jogo e por que você mudou o esquema hoje? Na verdade, a gente deu continuidade no trabalho, né? É uma semana tão importante como todas as outras que nós já trabalhamos aqui no Corinthians. A gente não muda o sistema, a gente ainda joga num 4-4-2 em losango. Pode ser que por momentos e por movimentação do Palmeiras a gente acaba se ajustando, mas de início a gente não muda o sistema, a gente fortalece muito mais o nosso modelo de jogo, muito mais nossos comportamentos, tanto quanto todos os outros jogos. Só que hoje as coisas aconteceram como tinha que acontecer, a gente sai vitorioso e a gente tem que continuar fortalecendo o nosso modelo de jogo. Acredito que a cada jogo que passa elas vêm entendendo um pouco mais, vêm confiando um pouco mais em cada momento, né? Elas se preocupam muito, eu tenho a bola, eu não tenho a bola, mas se, né? O se é muito vago. Então a gente tenta passar essa confiança para elas de fase ofensiva, a gente tem que ser ofensivo. Fase ofensiva é buscar o gol, fase ofensiva é ter a bola. Perdemos a bola, passamos para outra fase do jogo, e aí é defender a morte, a gente já não tem mais a bola. Então é mais dar essa confiança, passar essa confiança para elas e seguir o trabalho. Acho que era um jogo chave, mas que o trabalho da semana foi dar continuidade no que a gente foi fazendo. Professora, por favor, no final do jogo a gente pôde ver ali um momento que você abraça a Vicky Albuquerque, que ela estava aparentemente chorando. Queria que você contasse um pouquinho de como foi aquele momento ali, por favor. Eu acho que com a Vicky e com todas, né, que a gente abraça, porque a gente sabe o trabalho do dia a dia, né? Só nós, com as atletas, sabemos o que nós vivemos o dia a dia, né? Então, é um abraço de alívio, não só com a Vicky, mas é um abraço de alívio porque a gente ontem chama ela para conversar, fala da importância dela pela história, né, que ela tem no Corinthians e que a gente confia nela e que a gente está com ela.
e que se em qualquer momento a gente precisar, não só da Vicky, mas falando da Vicky, elas precisam estar prontas, né? Elas precisam estar prontas para entrar, mudar o jogo ou manter o jogo da forma que foi. E é isso, eu acho que o grupo vem se fechando, o grupo vem entendendo um pouco o que a gente quer trazer para o Corinthians, e eu acho que é isso. Para mim também foi um abraço, não só com a Vicky, mas foi um abraço de alívio com todas, né? Um jogo muito estressante e graças a Deus deu tudo certo. Professora, você retorna ao futebol brasileiro na temporada 2026. Como é que você encontra o nível de competição das equipes? Hoje, particularmente, foi o melhor jogo da equipe do Corinthians em 2026, sob o seu comando? Eu retorno e vejo o futebol muito mais competitivo, né? Na minha saída tinha 2, 3 equipes ali, como muito 4. Hoje a gente tem aí até o meio da tabela muito competitivo e um pouco ali abaixo também competitivo, podendo estar entre as melhores equipes do Brasil. Hoje foi mais um jogo complicado que nós enfrentamos, né? Então o time do Palmeiras é um time muito competitivo, tem um trabalho, acredito eu, que muito bom por parte da Rosana. O nosso primeiro jogo, né, contra o Palmeiras, na nossa chegada, também foi um jogo muito complicado. A gente faz um primeiro tempo quase que perfeito, o segundo tempo a gente dá muitas situações para a virada. Acredito que foi no momento certo, eu falei isso anteriormente. A gente precisava conhecer um pouco elas nessa dificuldade, né, para que a gente pudesse ajustar coisas. Hoje acredito que foi um jogo bem competitivo, primeiro tempo e segundo tempo, e um detalhe que é o jogo do detalhe. Um detalhe a gente consegue, com uma jogada da Jaque pela beirada, uma movimentação incrível da Zanotti, de trazer a zagueira para dentro e ocupar costas de zagueira, para que ela perca a referência, porque ela está olhando bola. Enfim, são coisas que muitas vezes o individual faz a diferença em um jogo como esse, mas não deixando de fortalecer hoje a coletividade e a conexão que existia entre o grupo de jogadoras, o grupo de staff, enfim, jogadoras não relacionadas dentro do vestiário, assistindo o jogo. Então, eu acho que esse é um grupo onde a gente pode estar potencializando ainda mais e melhorando aí detalhes que ainda a gente tem que ajustar. Emily, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância, não só pela classificação dessa vitória, mas também de vencer o Palmeiras, vencer na casa delas. Tira um peso das costas após a estreia no 3-2, teve a Supercopa antes da sua chegada também. Eu acho que o peso, a gente assim, eu tenho a cabeça muito tranquila, eu acredito muito em trabalho. Naquele momento lá da derrota na casa delas também é um momento de muito aprendizado, né? Acredito que se a gente sair daquele jogo ali vitoriosa, muitas coisas a gente não ia conseguir detectar. Ganhar aqui é sempre bom para todo derby, né? Ganhar um na casa do outro. A gente fortalece, sim, entende. Não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez, isso faz parte já da história do Corinthians. Eu acho que a gente deixa isso para vocês avaliarem, a gente foca muito mais no trabalho e na sequência que a gente tem pela frente. Emily, a equipe encontrou algumas dificuldades para poder criar algumas chances claras, ainda mais com a marcação do Palmeiras, mas eu quero saber o que mais te agradou e o que mais te incomodou um pouquinho na atuação de hoje. Eu acho que o que me incomodou um pouco foi não ter tanto a bola como nós deveríamos, mas a gente conseguia reagir em cima disso, né? Então, eu não sei qual a palavra utilizar, se era nervosismo, se... eu não sei a palavra a utilizar, mas a gente às vezes rifava, né, situações, a gente entregava a bola para o adversário. A gente foi entrando no jogo, né, a gente foi diminuindo um pouco essa situação e com a marcação forte do Palmeiras e a transição, que é um ponto muito forte do Palmeiras, a gente sofria muito contra-ataque e ter que correr para trás o tempo inteiro. Acredito que
o que me agrada e o que me agradou foi esse trabalho coletivo que hoje existiu. E o trabalho coletivo vem das substituições, né? Você entrar num jogo de uma intensidade muito alta, pegando fogo. Eu falei isso para a Vicky, você sabe como é que está a temperatura ali dentro, né? Então é complicado para essas jogadoras entrarem, manter ou melhorar. Acredito que elas mantiveram essa energia, essa temperatura, e logo a gente consegue aí definir o jogo aos 41 minutos, se não me engano, 41, fazendo esse gol e depois aí jogando com a estratégia de tentar ficar com a bola, tentar ficar ao máximo com a bola no campo adversário, tentar matar jogo, tentar fazer falta, tentar parar o jogo para os minutos irem passando. Enfim, acho que agora elas desfrutarem um pouco, a gente vai entrar numa parada aí de descanso após essa próxima semana, as meninas já se apresentam na seleção. Eu acho que é isso, é desfrutar esse momento. Estamos aí líderes do Campeonato Brasileiro, classificação da Copa do Brasil. Eu acho que é descansar um pouco a parte mental mesmo, descansar e voltar aí a mil, porque esse segundo semestre a gente vai ter o que falar ainda sobre o que a gente tem pela frente. Emily, primeiramente, parabéns pela classificação. Você assumiu um Corinthians que já era muito competitivo, né? Hoje, qual característica dessa equipe você considera que já tem a sua assinatura? Não é minha assinatura, eu trabalho coletivamente, né? Eu só sou a cabeça no momento da derrota. Eu assumo essa responsabilidade. Eu acho que a cara do Corinthians é a cara da história que elas já construíram. Então a gente vem potencializando essa história, né? A gente não vai chegar aqui e falar que hoje o Corinthians joga de uma forma... o individual delas é muito forte, faz com que a gente possa potencializar um coletivo. Eu sempre falei desde a minha chegada que nós estamos chegando para ser facilitadoras do processo e não solucionar nenhum tipo de problema ou alguma coisa desse tipo, ou mudar o Corinthians da forma de jogar. Eu acho que não, acho que é facilitar individualmente para que a gente coletivamente possa tomar melhores decisões, né? É claro que o individual dessa equipe facilita muito o nosso trabalho. Então, é muito mais a cara do Corinthians ser a cara do Corinthians e não ser a cara da Emily, porque um dia a Emily vai embora e essa cara do Corinthians ele tem que continuar. E hoje eu acho que vocês que estão muito mais habituados a seguir o Corinthians, hoje é a cara do Corinthians. Então, eu tenho que entender onde eu estou e potencializar essa cara do Corinthians. Emily, a Zanotti veio aqui e falou, eu queria que você comentasse um pouco da importância, tanto dessa identidade do Corinthians, ela disse que hoje precisava ter raça, e também sobre a Zanotti. Ela é mais uma vez decisiva num momento muito importante para o Corinthians. A Zanotti é uma jogadora como todas, mas a gente cita muito ela porque ela tem 41 anos, é uma jogadora que se cuida muito. Vocês não têm ideia como é chegar nessa situação. A gente até brinca que é um Cristiano Ronaldo, né? Porque ele se cuida demais, ele só joga nesse alto nível ainda, ele só está indo para uma Copa do Mundo porque ele se cuida demais, ele cuida do corpo. O corpo é a ferramenta de trabalho, né, dele, e ela tem essa mesma mentalidade. Então, não é uma surpresa para a gente ela definir o jogo, ela define, mas pega a origem, né, da jogada, o que a equipe fez para que a gente pudesse chegar para ela definir o jogo com esse gol. Então, falar de Zanotti é exatamente isso, é muito trabalho, é muito cuidado, buscar ser a melhor em tudo, e ela trabalha demais diariamente. É uma equipe que trabalha muito diariamente. Eu citei na minha última coletiva que é muito complicado você direcionar jogadoras para o jogo, né? Direcionar elas para cada jogo, porque é uma competitividade muito saudável dentro desse elenco. É todo mundo se cuidando, é todo mundo querendo, é todo mundo trabalhando. E isso é bom para a gente criar esse problema para a gente poder solucionar da melhor